Então vamos começar a bater papo com esse cara aqui, o Wellington Ortiz, o Oz. O Oz. A moçada vira pra mim sempre aqui e fala, Pezão, quem é esse cara que no TikTok tá com 100 e poucos mil pessoas, cara, que não tá fácil, como é que o cara consegue... Quem é esse cara? Eu falo, gente, o cara é simplão, gente boa, do bem. Conta um pouquinho de você, o que você faz da vida, Oz? Hoje você é o quê? Bom, eu, na realidade, eu sou um engenheiro automobilístico, né? Engenheiro. Eu tenho 43 anos de indústria automobilística. Trabalhei em para 9 montadoras. É mesmo? 3 fora do Brasil. Caramba. E a minha vida sempre foi trabalhar com carro grande. Né? Apesar que o Autorama entrou na minha vida muito antes, né? Né? Eu só para falar um pouquinho de como eu entrei nesse mundo, né? Como você começou no Autorama. Eu sempre fui um aficionado por automóvel, desde criancinha, por influência do meu avô materno, né? Assim, eu lembro, quando eu era pequeno, eu vi uma propaganda da Estrela. Do Autorama Estrela. Do primeiro Autorama Estrela. Isso foi em Olha, 1963. E eu fiquei aficionado com aquilo. Tinha 6 para 7 anos. E meu pai, no Natal daquele ano, me deu o Autorama Estrela. E qual que era? 2 Corvettes. Ah, então é de 66. 63. 63. Eram Eu 2 cheguei a Corvettes 66. com o motor exposto, aquele motor aberto. Não tinha coroa e pinhão, era sem fim. Era um pinhão sem fim. Enfim. E aí eu comecei a adorar esse troço. Algum tempinho depois, eu conheci um outro garoto que tinha também um Autorama. Juntou os dois. Juntei os dois. Esse outro garoto chama-se Antônio José da Silva Teixeira, o Toninho. Toninho da Monza? Da Monza. Ah, não, você tá de sacanagem. Não. É mesmo? Ele morava numa casa e eu morava ali do lado do Arquidiocesano, em São Paulo. Nasci nessa rua, Loefkin. E ele morava a 50 metros, mais ou menos. Você conheceu o pai do Toninho, as O filho bicicletas? da Silva Teixeira, claro. Pô, as bicicletas, as coisas. Muito. Eu tenho muita história lá. E um dia meu pai guardava o carro no estacionamento porque ele tinha uma pensão, ele tinha, entre outros, um estacionamento. Meu pai alugava um bote. E um dia, chegando à noite, com o meu pai, eu não sei quantos anos eu tinha nessa época, eu acho que eu já devia ter uns 8 para 9 anos, eu fui passando pelo lado da casa e vi um cara brincando de Autorama. De Autorama. Na boa, né, entrei direto e, que legal, você também tem Autorama, tal, não sei o quê. E aí a gente começou a ficar amigo, porque um dia eu pegava meu carrinho e ia tirar um racha na pista dele, no dia seguinte ele pegava o carrinho dele, e assim foi. Um pouquinho tempo depois... Esse cara é o Toninho da Monza. Esse cara é o Toninho da Monza. Tá de sair, eu vou zoar muito ele. Esse cara ele veio aqui, ele contou a história, mas não contou perfeito. Aí a gente começou a brincar, tal, até o momento que a gente achou uma pista grande, chamava Mônaco. Era uma pista que tinha... Em que ano isso aí? Isso aí foi em 66, 67, talvez. Cara, antes de 70, não era nem nascido. Não, antes de 70. A gente descobriu essa pista, e começamos a andar lá. Cara, que ano? Em 67? Por aí, 67. Era no início da Jabaquara, tinha um cinema chamado Nilo, Cine Nilo, perto da Luiz Góes. Essa pista ficava em frente ao Cine Nilo. Bom, e a gente começou a frequentar a Mônaco, né? E aí a gente virou mais do que amigo, a gente virou companheiro. Né? Não gosto de falar muito esse tema, mas a gente ficou companheiro. Né? E o Autorama. O Toninho, naquela época, ele já tinha muito... Ele trabalhava muito pro pai, né? Ele já ajudava na loja. E eu também... A gente era tão amigo que eu comecei a trabalhar na loja também, né? Eu não ganhava nada, mas eu ia lá para encher o saco do seu Delfim. Eu com o Paulinho fazia isso também. Eu enchia tanto saco que ele foi para trabalhar. Eu vinha da escola e ia para a bicicletaria do seu Delfim, né? E a gente começou a fuçar com os carrinhos, a começar a criar. Transformamos os nossos estrelinhas em carros maiores para poder correr na pista. Né? Imagina a zona. Aí foi. Aí a gente descobriu o Ibirapuera, né? E a gente começou a ir para lá. A gente ia a pé até o Ibirapuera. E aí foi. Bom, nós nos tornamos grandes parceiros do Autorama. Né? Aí começamos a frequentar outras lojas. Começou a frequentar outras lojas, Sebring, enfim.
Viramos mano da loja Paraíso, né? Não sei como estão agora o Oswaldo e o Roberto, os dois irmãos lá. Tinha história ali, né? Mas enfim, eu enchia muito o saco deles lá, moleque, né? Enfim. E aí até o momento que a gente resolveu montar uma pista. E aí, na realidade, nós compramos uma pista. Caceta, que história, velho. Isso aí, a gente já era grandinho, né? Aí já tinha passado toda a década de 70. Eu tô falando de 1981, mais ou menos. Um dia o Toninho virou para mim e falou, cara, tem o Choite, sabe o Choite? Você conheço bem. Então, cara, ele quer vender a pista dele, não tá dando negócio e tal. Falei, bom, e aí, né? Vamos lá. Vamos. E aí foi muito interessante porque, assim, eu não sei qual era o valor da época, eu não sei que moeda a gente tinha. Mas vamos, 20 pau. 20 mil, Somando tudo que eu tinha e o Toninho tinha, a gente tinha 14, né? E aí, o Choite, pá, não dá, o Choite bonzinho, né? Baixou para 18, mas ainda faltavam uns 4. Nesse momento, eu estava já quase no fim da FEI, né? Não, no fim não, mas eu me formei em 84, isso foi 81, ainda estava no... Choite era na Praça da Árvore. Né? E aí, eu conversando com um amigo que ia de carona, um dia eu ia de carona com ele, outro dia ele ia comigo, vizinho, né? Estudávamos juntos, se formou em automobilística também, chamava Celso Monteiro Vilela. O Celso. Um dia eu contei para ele, falei, cara, estamos quase comprando uma pista legal e tal, mas falta dinheiro, né? Quanto falta? Uns 4 mil. Ele falou, eu tô nessa. Eu tenho. E aí o Celcinho entrou nessa... Na realidade, ele foi o primeiro sócio, né? Quer dizer, era eu, Toninho e o Celcinho. Que legal, cara. Só que o Celcinho falou, olha... Ele falou de você aqui quando ele veio aqui no programa. Ele falou de vocês. Ele falou, eu não pretendo continuar sócio, eu estou ajudando. O dia que vocês puderem, vocês me devolvem. Isso realmente aconteceu pouco tempo depois, de devolver o pai dele, e ele continuou brincando lá, mas não era mais sócio. Né? Aí eu fiquei com a Monza, né? Foi uma criação muito legal, foi muito gostoso esse momento. Idealizar o nome, as cores, né? O jeito como foi pintado, a gente fez aquele logo aparecendo com uma faixa branca que separava o vermelho do verde. Enfim, montamos dentro de uma loja que já era do Toninho. Que era... Onde surgiu o nome Monza? Eu não perguntei isso do Toninho na época, mas Monza veio assim, a corrida de Monza, vamos pegar Monza. Não, a gente, como tinha Mônaco, tinha... Vocês pegaram o nome de uma pista. Eu falei, porra, é legal o Monza. Por quê? Porque as cores italianas, particularmente, eu gosto muito, né, da Itália, não tenho nada a ver com a Itália, apesar de ser fluente em italiano. Sou neto de italiano. Ter trabalhado na Itália, mas eu gosto muito dessa combinação vermelho, branco e verde. Né? Aquele verde. E aí começamos, a ideia não foi minha nem dele, foi nossa, né? A gente chegamos nesse nome, Monza, e ficou Monza. Né? Claro que em 84 eu me formei, tive que seguir um outro caminho, não dava mais, né? Porque ou eu ia para um lado ou para o outro, não dava, infelizmente, eu tive que... Isso acontece muito, né? O cara chega numa determinada idade em que ele tem que dar uma seguida na cara, dar uma afastada no tramo e depois ele volta. Eu queria muito ser engenheiro. Desde 5 anos de idade eu queria ser engenheiro. Então eu ia seguir a minha carreira de engenheiro. Né? Nessa época eu já estava com estágio na Ford, né? Enfim. Aí eu saí, né? Foi bom para Monza, porque na realidade... nós dois, eu era o robista e o Toninho era o comerciante. O profissional. Se fosse ao contrário, se o Toninho tivesse saído e eu ficasse sozinho na Monza, com certeza a Monza teria falido. Eu tenho certeza disso. Eu acho que não, hein? Pelo que eu vi aqui na mesa... Não, então... o Bolívia chegou aqui agora, o Bolívia fez assim, show aí, hein? Não. Porque assim, eu lembro assim, naquela época vai ter uma corrida. Eu esquecia que eu era dono da loja. Eu era da equipe Monza. Eu e o Ricardinho, não o filho dele, que naquela época o filho dele tinha 4 anos de idade. Um outro Ricardinho... Você sabia que eu peguei o Ricardinho no colo, né? A última vez que eu vi o Ricardinho, ele tinha 4, 5 anos de idade. Eu falo que eu peguei ele no colo e ficar puto, velho. Mas como assim? Hoje não dá mais, né? Não dá. Mas enfim, Por quê? Porque o Toninho é muito um cara profissional, ele aprendeu a ser assim com o pai dele, né? Ele desde cedo trabalhando na bicicletaria Celta. Né? Personalidade forte. Então ele é um profissional. E a Monza deu certo. Hoje eu vejo as fotos da Monza, por exemplo,
eu sinto um orgulho. Eu brinco. Falo, porra, cara, é mérito dele. Você conseguiu deixar Monza assim. Puta, parabéns. Eu costumo dizer Monza, o palácio do Autorama. É, muito que legal. É maravilhoso. Muito legal. É maravilhoso. A Monza não tem o que falar. De meu lá não tem mais nada. Tem o nome que a gente criou junto, as cores que a gente idealizou junto. O resto é fruto do trabalho dele.